E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos ver a importância na dirigência ou orientação em aromáticos, em particular no benzeno. Lembrando que o benzeno ele aceita posições orto, meta e para, então nós vamos trabalhar exatamente isso, tá? A entrada de novos grupos nessas posições. Além disso, temos uma parte importante que seria a substituição no tolueno, assunto que sempre é cobrado também nos concursos aí. Então você já sabe, depois da vinheta, vem comigo. Bom pessoal, começar a ver dirigência em aromáticos. A dirigência em aromáticos nada mais é do que a indicação da entrada de novos grupos funcionais no benzeno. Tá? Então, ou seja, a gente vai ter um grupo presente já no benzeno e esse grupo, ou no caso esse átomo que esteja ali presente no benzeno, ele vai fazer a orientação da entrada de um novo grupo no benzeno. Bom, isso aí surge por quê? Porque o benzeno ele assume posições de localização orto, meta e para. Então nós vamos ter grupos orto e para dirigentes, ou seja, o mesmo grupo vai orientar na posição orto e na posição para, e nós temos também grupos que são meta dirigentes. Então, para a gente lembrar aí, o que acontece? A gente já tem já o benzeno e temos um grupo aí qualquer, um X qualquer aí. Esse X ele vai ser um grupo orientador, ele que vai fazer a orientação da entrada de novos grupos aí no benzeno. Então nós temos, se X for um orto para dirigente, o orto para orientador, né, ele vai orientar na posição orto e na posição para. Lembrando que a posição orto é a posição 1 e 2 e a posição para a posição 1 e 4. E esse X, caso ele seja um grupo meta dirigente, ele vai fazer a orientação na posição meta, que é a posição 1 e 3. Tá? Então, vai depender de quem vai ser esse grupo orientador. Então, isso que a gente vai procurar ver agora. E quem são esses grupos orientadores aí? Né? Vamos começar primeiro pelo orto para dirigente. O que acontece nesses grupos orto para dirigente? Eles são ativadores do anel benzênico. Eles fazem com que o anel benzênico tenha uma alta densidade eletrônica, ou seja, um grande número de elétrons ali presentes no benzeno. Quem são esses grupos? É o NH2, OH, aí no caso OCH3 está representado, porém, de uma maneira geral, são os éteres, radicais, né, metil, etil, propil e os halogênios. Tá? Então esses grupos aí são grupo orto para dirigentes. Então, se um desses grupos estiver no benzeno, eles vão orientar a entrada de novos grupos na posição orto e para. Então, por exemplo, nós temos aqui o fenol, né? O grupo OH, tá? O grupo OH que ele vai ser um grupo orto para dirigente, tá? E ele vai fazer o quê? Um processo de cloração, né? Então o cloro vai entrar nesse aromático. Bom, em particular no benzeno, né? Então, como o grupo OH, a hidroxila, ele é um grupo orto para dirigente, a gente vai ter duas respostas. Uma na posição orto, outra na posição para. Então a gente vai ter a formação desses compostos aqui. No caso aqui um composto do tipo orto e aqui um composto, né, do tipo para. Repara que são duas respostas, uma para orto e outra para para. Então com isso a gente tem que fazer o balanceamento. Vamos ter 2 mols do fenol ou do composto inicial, 2 mols no caso do cloro e formando 2 mols, sendo que 1 mol na posição orto e 1 mol na posição para, da nova formação aí. Então nós vamos ter o ortoclorofenol e o paraclorofenol, mais 2 de HCl, que no caso seria o produto secundário. Então, basta guardar essa listinha aqui. Então, com isso, a gente vai ter orientações na posição orto e na posição para. Vamos ver agora grupos metadirigentes. Os grupos metadirigentes vão ser esses daqui. NO2, SO3H, COH, CHO, CN. Lembrando, né, no caso, o grupo nitro é um ácido sulfônico, ou um grupo sulfônico aqui no caso, né, que esse grupo aqui é SO3H, ácido carboxílico, aldeído e cianetos. Então são grupos metadirigentes. Vão entrar na posição meta, vão orientar a entrada de novos grupos na posição meta. Então, por exemplo, nós temos aqui o nitrobenzeno.
ele vai fazer um processo, né, de alquilação. Tá? Então, quem vai entrar vai ser justamente esse radical, CH3, na posição meta, né, que é a posição meta, que é a posição 1 e 3. Então, nós vamos ter a formação desse grupo aqui, na posição meta, né, posição 1 e posição 3, a formação desse composto aqui, que é o metametil nitrobenzeno. Tá? Então, gente, é só guardar os grupos. Como é que a gente vai fazer para guardar? Guarda um, ou guarda os metadirigentes ou guarda os ortoparadirigentes. O que não for metadirigente vai ser ortopara. E fica mais fácil. Guarda apenas uma sequência aí, fica mais prático. Tá? Bom, nós temos substituição tolueno. Olha o recadinho aí. Né? Se liga. Substituição tolueno. Então nós temos aqui o tolueno sofrendo processo de cloração. Ele vai fazer aqui uma halogenação, em particular uma cloração. Bom, nós temos aqui duas situações específicas com o tolueno. Primeira situação, na presença de catalisador, sem luz e sem calor. E outra situação, com luz e com calor, com aquecimento aí. Vamos ver primeiramente sem luz e sem calor. O que vai acontecer quando a gente estiver sem luz e sem calor? A cloração ela vai justamente atender as posições orto para dirigente. Por quê? Porque o grupo CH3, que é o radical metil, ele é um grupo orto para dirigente. Então, sem luz e sem calor, vai entrar na posição orto e vai entrar na posição para. Tá? Isso daqui, a gente tem uma maneira de se guardar. A gente vai chamar NNN. O que significa esse NNN? Noite, neve, núcleo. Esse noite é sem luz, no caso, ausência de luz. Neve é sem calor, no caso, frio. E esse terceiro N de núcleo, ou seja, a substituição será no núcleo aromático, será no próprio benzeno. Tá? Então, a substituição do tolueno, sem luz e sem calor, vai acontecer no núcleo do benzeno, vai ser no núcleo aromático aí. Bom, e com luz e com calor? A substituição vai ser justamente aqui, no carbono do metil aí, né, nesse metil aí. Então nós vamos ter essa denominação, CCC, claro, calor, cadeia. Ou seja, claro, porque tem que acontecer na presença de luz. Calor com aquecimento. E cadeia, porque a substituição, olha, foi justamente aqui na cadeia e não no núcleo. Então a substituição do tolueno ela é muito importante, porque ela tem essas variações de substituição, ou no núcleo ou na cadeia. Nós temos também uma reação que é muito importante, que é a reação de Wurtz. O que vai acontecer? Vai ser uma reação para obtenção de alcanos, porém a gente vai dobrar o número de carbonos presentes. Tá? Então, para que serve essa reação? A gente vai ter uma cadeia de alcanos bem estendida. A gente vai sempre aumentar o número de carbonos na cadeia do alcano. Então essa reação ela vai ocorrer com aletos orgânicos em presença de sódio metálico. Tá? Então sódio metálico com um aleto orgânico. O que vai acontecer? Essa reação, o cloro vai se juntar com o sódio, né? Formar o cloreto de sódio. E como nós tínhamos um carbono no aleto, vamos passar a ter 2 carbonos no alcano. Então aqui formamos o etano. Bom, como é que isso surge? Se a gente tiver 3 carbonos no aleto, vamos ter 6 carbonos no alcano. 10 carbonos no aleto, vamos ter 20 carbonos no alcano. Então essa reação é importante porque ela faz a expansão, ou seja, ela aumenta a quantidade de carbonos na cadeia do hidrocarboneto, em particular do alcano aí. Então é uma reação importante para a gente ter o aumento da cadeia. Tá? Então são sempre 2 mols, né? 2 mols do aleto e 2 mols de sódio. Tá? Então a gente vai sempre duplicar a quantidade de carbonos aí. Reação importante que costuma aparecer aí. Bom, nós temos aqui agora os exercícios, né? E diz que em relação aos grupos bromo e nitro, quando ligados ao aromático, sabe-se que o grupo bromo é ortoparadirigente e o nitro é metadirigente. Então nessa questão já deu as dirigências, já sabe quem são esses grupos aí.
Então ele quer saber se na formação do composto, ou seja, esse composto aqui, o que ocorreu? Então vamos pensar o seguinte, isso aqui é um composto para. Houve a formação de um composto para. Né? Para, bromo, nitro, benzeno. Então o que vai acontecer? Para ele ser para, vamos lá. Se o bromo entrar primeiro, ou seja, nós tínhamos aqui o benzeno, ele vai sofrer uma bromação. Né? Catalisador, FeBr3. Se ele sofre uma bromação, ele pode ter entradas na posição orto ou na posição para, porque o bromo é orto para dirigente, olha lá. Então só ter atenção aí. Então o bromo entrou aqui na posição 1. Então esse grupo ele vai fazer novamente agora a orientação de entrada do grupo nitro. Ou seja, o grupo nitro vai ser o quê? Uma nitração, reação com HNO3. Aqui, né, no caso, o produto secundário HBr, a primeira reação. Né? E aqui nós vamos formar quem? Aqui em presença de ácido sulfúrico, H2SO4, que é o catalisador. O bromo ele vai ser um grupo orto-para. Mas aqui a resposta é somente para. Então vamos fazer somente para posição para. Então o bromo ele vai fazer a orientação do grupo nitro na posição para, NO2. Tá? Bom, se fosse o grupo nitro primeiro só orienta a meta. Então, se o grupo nitro entrasse primeiro, o bromo só poderia estar aqui ou aqui. Então, o que aconteceu na verdade? Houve uma nitração, uma reação do ácido nítrico com o bromo benzeno. Resposta, letra C. Tá? Então, gente, é só ter atenção na entrada desse grupo aí e quem estava primeiro. O outro exercício está falando sobre a reatividade de grupos já presentes no anel. Né? Ele coloca aqui alguns grupos orto e para dirigente e grupos meta dirigente. Então, ele diz que tem as rotas 1, 2 e 3, formando substâncias X, Y e Z, respectivamente. Ele quer saber quem são X, Y e Z. Então, primeiramente aqui, na reação 1, houve aqui uma nitração. Então, nós temos aqui o benzeno sofrendo uma nitração. Então, grupo nitro, NO2. Esse grupo nitro, que é o composto intermediário, ele está reagindo aqui, reagindo com cloro, fazendo uma cloração. Então, com Cl2. Vou colocar aqui de forma simplificada os catalisadores, ele já se apresenta aqui. Então, o grupo nitro, ele é um grupo meta-dirigente. Então, nós vamos ter a formação desse composto aqui. NO2, como é grupo meta, né? Vai ser o cloro aqui, mais HCl como produto secundário. Bom, isso aqui é o composto X. O composto Y, vamos ver quem é o Y. Então, na segunda reação, nós temos o benzeno sofrendo um processo de cloração. Então, vamos ter o benzeno e havendo a primeira substituição do hidrogênio, né, por um cloro. Então, houve a formação do cloro-benzeno, que é o nosso produto intermediário. Esse produto intermediário vai sofrer novamente uma cloração. Ora, como o cloro ele é um grupo orto e para dirigente, vamos ter duas respostas. Uma na posição orto e outra na posição para. Então, aqui vai ser o cloro e o outro aqui na posição para. Não vou colocar todos os produtos finais secundários, porque não tem necessidade. E outro na posição para. Tá? Então, aqui, um deles vai ser o composto Y. E a terceira reação é uma alquilação. Então, benzeno, quem vai entrar vai ser o CH3. Então, formou o tolueno. Então, o tolueno vai sofrer o quê? Uma nitração, processo de nitração do tolueno. Então, reação com HNO3. Bom, como a reação aqui não está sendo específica, a gente vai fazer orientação dentro da dirigência em aromáticos, tá? Porque aqui é um tolueno e nós já vimos com presença e ausência de luz, com presença ou ausência de calor.
Bom, o grupo CH3 é um orto para dirigente. Tá aqui. Então, nós vamos ter a formação do orto CH3 e aqui o NO2 e a formação, ficou apertadinho aqui, NO2, no grupo para. Bom, esse aqui é o composto Z. Um deles é o composto Z. Vamos agora para a resposta aqui. Então, no composto X vai ser orto, cloro, nitrobenzeno? Não, não vai ser orto. Vai ser meta. Então, letra A está fora, letra E está fora, letra D também está fora. Então, pode ser B ou C. Na letra B, o composto Y pode ser orto ou meta? Ele pode ser orto ou meta, tanto faz. E no composto Z, pode ser para-nitrotolueno ou meta-nitrotolueno? Meta não pode, só pode ser orto ou para. Então, meta não pode, então a resposta é a letra B. Então, o composto X vai ser o meta-cloro-nitrobenzeno, o composto Y vai ser orto-diclorobenzeno e o composto Z para-nitrotolueno, letra B. Então, uma questãozinha que requer um pouco de trabalho, né, porque a gente tem que fazer os intermediários e fazer as colocações aí, depois verificar a resposta para cada um deles, tá certo? Então, pessoal, é isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, tá? Curtam o vídeo, deixe seus comentários, tá? Dê o like no canal, ative as notificações para sempre receber vídeos novos, tá bom? E um forte abraço, um molde de beijos, fui!